amados, fala sobre ameaças contra diversas nações. O que nós vamos encontrar neste livro? O Amós, o versículo 1, Amós 1, fala as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás. Então Amós, ele nasceu em Tecoa, que era uma pequena aldeia do território de Judá, entre o ano de 760 a 755 a.C., o Amós, ele foi chamado por Deus para levar uma advertência final a Israel, reino do norte. Porque Israel, como eu tenho explicado a vocês, eram 12 tribos que, por causa do pecado lá de Salomão, se dividiram. 10 passaram a ser reino do norte e 2 tribos chamadas reino do sul. Então Amós, ele foi chamado por Deus para levar a mensagem para Israel, para as 10 tribos do norte. Eu quero dizer para você que Deus chamou você. Deus, ele te chama com uma missão. Ele te salvou do mal, ele te salvou do pecado e deu a você uma missão. Muitas vezes, querido, a pessoa ela vai para uma igreja, ela se converte e ela só quer receber. Mas Deus nos salvou com uma missão, Maria Vaz. Ele chamou a Terezinha com uma missão. Ele chamou a Maria Vaz com uma missão. E assim por diante. Ele chamou a Lucinha lá de Maranguape com uma missão. Todos nós. É importante você saber qual é a sua missão. Para que Deus chamou você? Deus, ele não nos chamou a gente, eu sou crente, eu sou evangélico, eu estou salvo, eu não vou para o inferno. Não, é uma missão. A pessoa tem que descobrir. E essa missão, ela vai ter que levar à frente, com luta ou sem luta, com apoio ou sem apoio, com crítica ou com elogio, ela vai ter que levar, mesmo nos momentos duros, mesmo nos momentos difíceis. Aí é que está a questão. Todos. Então, no versículo 2, ele disse, o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz, os prados dos pastores prantearão e secar-se-á o cume do Carmelo. O Senhor bramará de Sião. O que é isso, queridos? É que expressa o juízo iminente de Deus, apesar do povo de Israel cumprir alguns rituais religiosos, não andavam em retidão com o Todo-Poderoso. Nós já vimos isso aqui, nós vimos Isaías falando sobre isso, nós vimos Jeremias falando sobre isso, nós vimos Ezequiel, aí nesses livros que nós já vimos este ano, eles falando isso. Então, não vou entrar muito nesse detalhe aqui, porque, então você vê. Olha, irmãos, às vezes tem pessoas que não querem que o pregador, por exemplo, repita a mensagem, repita o assunto. Às vezes tem pessoas que criticam até o pregador, mas você está vendo aí, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Aí você vai ver, nós vimos o Joel, agora o Amós. Você vê que ali, na mesma pegada. Se você for ver, eles estão sempre ali trazendo essa tona. Ei, ó, alerta, acorda. E assim, irmãos, é hoje. Cada pregador, Deus chama para uma área, para um assunto. Tem pregador que é cura. Tem pregador que é libertação. Tem pregador que é money, finanças. Porque Deus... Às vezes tem uma coisa que você fala muito.
Parece que às vezes alguém até diz para você, vira o disco, né? Antigamente era o disco, né? Vira aí. Mas por quê? É porque esse é o teu chamado. Às vezes você gosta muito de falar sobre amor. Tem gente que gosta muito de falar sobre justiça. E às vezes alguém pode até falar para você, você que é mãe, quantas vezes talvez os seus filhos já falaram com você? Ih, mãe, para, a senhora já falou. Se isso já aconteceu com você, coloca aí, amém. É verdade, pastor, coloca aí. É uma coisa que ocorre. Às vezes quem está do seu lado não entende isso. Mas está aqui, mais uma vez. Lá vem Deus falar. O versículo 3 fala, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por 3 transgressões e por 4. Essa expressão foi realizada 8 vezes por Amós. As nações foi a maneira encontrada por ele para dizer que os pecados a serem julgados eram numerosos e inaceitáveis. Deus dá àquele que é rebelde a sua direção muitas oportunidades de arrependimento, uma vez que ele não tem prazer na morte do pecador. Ezequiel 18, 23. Nós vimos isso no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Ele falando, Deus não tem prazer na morte do pecador. Mas a Bíblia fala que Deus tem prazer na minha morte e na sua. Deus fala que ele tem prazer na morte do justo. Mas ele fala em Ezequiel 18 que ele não tem prazer na morte do pecador. Então o que Deus faz? É aonde ele mandou ali os profetas, um após outro, bater na mesma tecla. Vocês deixaram a Deus, volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Eles batiam ali na mesma tecla. Volte-se para Deus. E a mesma coisa hoje. A mensagem está sendo anunciada. Volte-se para Deus. Agora, hoje, às vezes tem pastor ou igreja que quer mais olha, a cura. Outro, olha, mais libertação. Outro é as finanças e assim por diante. Cada igreja hoje tem um chamado específico por Deus. Olha, isso aqui. Então tem igreja que bate ali a finança, tem igreja que... Tem igreja que é salvação. Tem igreja que você pode ouvir o ano todo. Você sempre, o pastor vai estar ali. Salva. Salva. E assim, queridos, por diante. Tem igreja que às vezes é diversificada. Então, o versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei, olha só, o castigo. Levaram em cativo todos os cativos. Os filisteus são acusados de ser brutais com as pessoas. Eles invadiam casas e pequenas aldeias e capturavam os moradores para comercializados como escravos. Ou seja, eles invadiam as cidades, irmãos. Eles matavam uma parte da população e outra eles levavam. Hoje em dia tem muito filme na televisão que às vezes mostra essas questões históricas. As nações invadiam, aprisionavam e faziam os escravos. Se você for lá, tem um filme aí épico sobre Roma, vikings, que eles faziam isso. Eles pegavam, roubavam, escravizavam. Irmãos, olhando o lado espiritual, é a mesma coisa que o diabo faz hoje. Por trás dessas ações sempre houve a ação de Satanás, a ação diabólica. E é o que Satanás ele faz hoje.
ele está sempre batendo na mesma, escravizar a pessoa, escravizar a pessoa, escravizar a pessoa. A igreja tem que estar sempre anunciando, ele liberta, ele liberta, ele liberta. Certo? Ele liberta, ele liberta, ele liberta. Deus ama, ama, ama. Queridos, no versículo 11, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e aniquilou as suas misericórdias, e a sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. Aniquilou as suas misericórdias, ao passar o direito de primogenitura a Jacó aqui, pastor Valdeci, é Israel, Esaú perdeu a bênção de seu pai e deixou de ser o escolhido de Deus. Então, com isso, ele passou a nutrir ódio pelo irmão e por seus descendentes. Gênesis capítulo 27, 41. Então, do Esaú é que surgiu os edomitas. Da mesma forma, guardavam grande rancor a ponto de se juntarem aos inimigos para prejudicar. Então, amados, de Esaú surgiu a nação dos edomitas. Os edomitas também era povo de Deus, mas só que eles tomaram a seguinte posição: vamos perseguir Israel. Eles eram parente. Eles eram parente. Você já foi perseguido por algum parente? Algum parente já te deu problema? Algum tio? Algum sobrinho? Então, você vê aqui uma confusão até familiar. Então, vamos orar. Quem sabe você tem enfrentado uma confusão familiar? Quem sabe você está guerreando com alguém que você não gostaria de guerrear? Quem sabe você está tendo um problema muito sério com seu cônjuge, com seus filhos, com sobrinhos, com afilhados, com tios. Então vamos orar agora pela família, para essa confusão. Querido Deus e Pai, nós lemos aqui na Tua Palavra, quando o Senhor chama Amós para ele anunciar a Israel que se arrependesse e que voltasse para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, e nós vemos aqui o Senhor falando que era chegado o momento de juízo. E o Senhor os convida para o arrependimento. Mas a Tua Palavra, o Senhor declara aqui as nações que estavam se levantando contra Israel. E entre essas nações estavam os edomitas, que eram parentes de Israel, mas estava também trazendo transtorno para Israel, e o Senhor agora iria fazer juízo contra eles também. Contra aqueles que estavam se posicionando contra Israel, e que agora, por sinal, era um parente. Meu Deus, quem sabe essa pessoa que está me ouvindo está tendo um problema com um parente. Quem sabe essa pessoa está sendo perseguida por um parente, está sendo criticada por um parente, está sendo injustiçada por um parente. Quem sabe, Senhor, um espírito de confusão se instalou nesta casa, se instalou nesse casamento, se instalou nessa família, se instalou entre os primos, se instalou entre os tios, se instalou entre os irmãos. Eles não conseguem conversar, não conseguem ter diálogo, não conseguem ter paz, não conseguem se encontrar nem para tomar um chimarrão, como muitas vezes faz o nosso irmão pastor Valdeci, com a sua família, com seus irmãos, que a gente vê nas redes sociais, lanchando, tomando um café, dando uma volta,
tomando um chimarrão. Quantas famílias, ó Deus, às vezes não conseguem se unir para tomar um cafezinho junto. Quantas famílias estão em pé de guerra. Quantas mulheres tristes com seus maridos, maridos tristes com as suas mulheres, irmãos revoltados um com o outro. Senhor, mas eu peço, entra com a tua paz, entra com a tua graça, entra com a tua misericórdia. Meu Deus, falando do parente espiritual, quantas igrejas estão em pé de guerra, quantos irmãos às vezes estão em confusão, quantas pessoas entram e saem das igrejas, vai para cá, vai para lá, muda, Senhor, por causa dessa situação. Entra com a tua provisão, que essa palavra que está sendo entregue agora chegue ao conhecimento, chegue ao ouvido destas pessoas que estão numa situação de guerra, de desentendimento, de discórdia com seus irmãos de linhagem e até com seus irmãos espirituais. Pode beber água e vão profetizar que caia por terra todo espírito de confusão que às vezes se instala na família, espírito este que um dia Deus vai ter que julgar. Amém? Graças a Deus. Como é que o Espírito Santo de Deus é maravilhoso, né, irmãos? Como é que Deus fala conosco através da sua palavra? Que o Senhor abençoe você e a sua casa. Que o Senhor abençoe seus tios, seus sobrinhos. Que Ele abençoe seus afilhados. Que Ele abençoe seus primos. Caia por terra todo espírito de guerra nas famílias, inclusive na família espiritual. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa seja com todos vós hoje e sempre. Compartilhe essa palavra. Quem sabe um parente seu vai ouvir. Eita glória! Um beijo no teu coração.